E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais no nosso livro de artomancia. Se você não sabe do que eu estou falando, aqui no canal a gente cria várias histórias, né? Eu faço vários exercícios de escrita criativa e ao longo de alguma dessas histórias foi surgindo uma forma de magia diferente, né? Uma magia que já tinha aparecido nos livros que eu já lancei, mas não tinha nome, não era uma coisa muito sólida. Então eu criei, né, esse sistema de magia chamado artomancia. É um conceito básico, né, que funciona através das expressões artísticas. Então, um artomante é alguém que faz magia através das expressões artísticas. E eu comecei a organizar isso, não só para compilar, né, todas essas informações que ficaram soltas nas histórias, mas também para me ajudar a desenvolver, né, para me ajudar a perceber o que está faltando e aonde eu posso me aprofundar, onde eu posso expandir. Então, esse livrinho de artomancia está surgindo assim, né? É na forma de um caderno de estudos, de um hipotético estudante, né, de artomancia. E esse estudante ele está registrando, né? Aqui eu botei por fulano de tal, que ainda vou ver quem é esse personagem, né? Quem é esse estudante de artomancia que está anotando aqui as informações básicas sobre esse sistema, né? Então aqui eu tenho o símbolo da artomancia com essas expressões e a gente já trabalhou a relação de mestre e aluno, o Abenquar e o Atairo, com seus respectivos símbolos, né? Então eu estou fazendo meio que uma diagramação em tempo real, né? Eu escrevo algumas coisas e desenho, tento ilustrar, fazer uma coisa espontânea, como se fosse mesmo um caderno de alguém que está aprendendo sobre a artomancia e está tentando registrar da melhor maneira possível, né? E hoje é isso que a gente vai continuar fazendo. Como eu falei aqui sobre o mestre e o aluno, né? Eu acho que agora é a hora da gente trabalhar as expressões, né? Eu escrevi um pouquinho sobre cada uma das 6 expressões artísticas, que eu acho que esse que é o diferencial da artomancia, né? Cada forma de arte vai ter sua matéria-prima, vai ter suas regras, né? Suas características próprias e isso vai se refletir numa atuação diferente do artomante, né? Então são 6 expressões, cores, sons, movimento, palavra, atuação e formas, né? E a partir de cada uma dessas a gente vai desenvolvendo tipos de artomancias diferentes e, é claro, existem combinações delas, né? Você pode ter artomancia dos sons e das palavras e fazer poemas, músicas com letras, né? E isso vai criando possibilidades para a gente mexer nas histórias. Então vamos aqui. Vou deixar uma página para depois fazer uma capinha, né? Uma introdução tipo as 6 expressões e botar um desenho, né? Então vou deixar essa aqui e aqui eu vou começar a escrever o que vem na cabeça agora, o que me vem na cabeça agora sobre cada uma das 6 expressões. Claro que tudo vai ser depois revisado, eu vou trabalhar melhor esses textos, né? Aqui é uma maneira da gente começar o trabalho. Então eu vou escrever aqui sobre cada uma das 6. Depois eu organizo na folha e de repente eu pego aqueles símbolozinhos, né? Esses símbolos aqui que tem aqui de cada uma das expressões e coloco do lado só para ilustrar por enquanto. Esses símbolos mesmos daqui a pouquinho eu vou trocar, né? Vou substituir por versões melhores, mas é só para não ficar sem ilustração nenhuma, né? Então, peraí, deixa eu copiar a fonte que eu estou usando. Agora sim. Vamos escrever um pouquinho sobre cada uma delas.
temos um protótipo aqui. Ficou até maior do que eu pensei que fosse ficar, né? Dá uma diminuídazinha. Deixa eu ver como é que tá o mínimo aqui. Mais ou menos do tamanho daquele outro texto aqui. Eu não quero nada muito preciso, como eu já falei nos outros vídeos, justamente para parecer uma coisa artesanal, né? Então, só para a gente ter mais ou menos por aí. A noção aqui, para ficar mais uniforme um pouquinho. Então temos o primeiro, deixa eu dar uma lidinha. Claro, como eu falei, é um texto provisório, né? Então vão ser 3 páginas, pelo visto, né? Vou deixar assim. Que aí boto um aqui, outro aqui, e assim vai. A música, no caso eu estou escrevendo sobre a artomancia dos sons, né? Foi a primeira que eu escrevi. A música é a arte mais abstrata e subjetiva. Tem o poder de agir sobre a alma imediatamente, aguda como a incisão de um bisturi. A artomancia dos sons é a artomancia mais eficaz para influenciar grupos de pessoas e por isso ela é a mais temida. O cântico puro, ou seja, desprovido de letra, tem uma vírgula aqui, besteira, mas já que eu notei, vamos alterar. É conhecido como a expressão essencial da artomancia. Algumas pessoas são capazes de emiti-lo com excelência, por puro instinto, gerando os resultados inesperados. Por outro lado, o artomante dos sons, que também domina as palavras, ou o contrário, torna-se extremamente perigoso, pois adiciona mensagens em suas melodias. Era aquilo que eu estava comentando antes, né? Por ser uma linguagem abstrata, um artomante dos sons tem mais vantagens se conhece bem o seu alvo, seus medos, sonhos e desejos. Então, tem bastante coisa para mexer aqui ainda. Eu acho que eu vou deixar uma página para cada artomancia, porque eu posso depois pensar em coisas para expandir essas descrições, né? Então eu vou deixar aqui no meio, pensar em desenhos aqui para botar embaixo, ou alguma característica especial, um uso prático para artomancia, né? Vou fazer assim, fica melhor do que depois sair espalhando, né? Vamos deixar espaço para expansões. Deixa eu abaixar, porque eu vou escrever em cima depois, artomancia dos sons. Agora vamos trabalhar na próxima. Eu acho que fica legal, né? Faz um texto central, eu posso fazer ilustrações aqui em volta, uma grande aqui, se for o caso, se não tiver mais nada, né? Mas eu acho que pelo caminho vai aparecer mais coisa que eu vou querer acrescentar nessas descrições, então é melhor deixar uma página para cada uma. Vamos lá, vamos fazer a das cores agora.
Temos aqui o segundo textinho sobre a artomancia das cores, com mais ou menos do tamanho do primeiro, né? Um pouquinho mais largo, mas não tem problema não. Deixa eu dar uma lidinha. O artomante das cores é um ilusionista por excelência. Cria espaços abertos e passagens em paredes planas, disfarça uma armadilha ou pinta perigos em lugares inofensivos. A manipulação pelas cores é a mais sorrateira das 6 expressões. As cores estão nos jogos e apostas, nas bandeiras dos partidos políticos, exércitos e uniformes. Um simples símbolo pintado no lugar ou momento errado pode ser o estopim para uma guerra de grandes proporções. Artomantes das cores se comunicam através de um idioma próprio, formado por ideogramas complexos. Apenas um desses ideogramas pode conter várias frases. Por sua vez, pinturas e desenhos são capazes de contar histórias longas e intrincadas. Um artomante das cores especialmente talentoso pode envolver um observador a tal ponto que ele de fato será transportado para a realidade retratada em sua obra, ainda que momentaneamente. Então tentei resumir aqui as coisas que já aconteceram em relação à artomancia das cores nas histórias que eu já escrevi, né? Mais ou menos o mesmo raciocínio que eu fiz aqui na artomancia dos sonhos. Então, enquanto eu estava escrevendo, eu estou pensando o que já apareceu sobre esse tipo de artomancia nas histórias e estou tentando resumir. É claro que aqui ainda tem espaço para muita coisa, né, em relação ao treinamento do artomante, né? Eu lembrei dessa coisa da comunicação, dos símbolos, né? Que o artomante das cores pode deixar um símbolo contando toda uma história para outro artomante. Então a gente vai adicionando o que já existe e depois eu vou pensar em maneiras de desenvolver, né? De expandir esse material aqui. Vamos para o terceiro.
Bom, finalizei o terceiro aqui. Esse deu um pouquinho mais de trabalho. É um conceito mais complexo, assim, a artomancia das palavras, até porque ela já apareceu bastante nas histórias, né? Mas eu acho que ficou, pelo menos em essência, tá bom. Vou dar uma lida. O domínio da combinação de palavras é levado a sério por quase todos os artomantes. Os artomantes das palavras são conhecidos como guardiões do passado. Através deles, histórias sobre as origens da artomancia e seus primeiros praticantes sobreviveram. Essa expressão se manifesta em discursos, poesias, rituais, cerimônias, elaboração de lendas, mitos e histórias. Artomantes das palavras tornam-se líderes facilmente, se assim desejarem. Muitos, porém, preferem os bastidores e apenas manipulam suas vítimas para agirem conforme seus interesses, como se comandassem os atores de uma peça de teatro. Esses artomantes tendem a ser pretensiosos e cheios de orgulho. Consideram a palavra a essência do pensamento, da razão. Sendo assim, ela é a matéria-prima primordial. Quando associada à música, a artomancia das palavras torna-se ainda mais impactante. Como nos outros, tem alguma coisa faltando aqui, né? Tem algumas coisas que eu ainda preciso desenvolver. Matéria-prima primordial, eu acho redundante, né? De certa forma. Mas a ideia agora é começar o texto de cada uma, né? Depois a gente elabora melhor. Vamos lá, mais umzinho. Vamos falar da artomancia dos movimentos agora. Bom, sobre a dança, é isso. Ficou um textinho um pouquinho mais curtinho, né? Mas por enquanto é o que eu tenho na cabeça sobre essa expressão, né? Então ficou assim. Essa é a expressão que mais exige fisicamente. Geralmente é dominada por pessoas propensas à dança, luta ou, em outro extremo, sedução. O artomante dos movimentos pode passar despercebido com passos furtivos. Passar e passos, né? Depois eu vejo isso aqui. Vamos botar. Depois não. Já dá para resolver. Já. Pronto. Quando dá para resolver na hora, a gente resolve, né?
Pode passar despercebido como andar furtivo. Pode simular ou disfarçar comportamentos. Suas mãos são mais rápidas que os olhos ou tão lentas e fluidas que hipnotizam o observador. A artomancia dos movimentos é a mais fácil de ser dominada de maneira instintiva. Dizem que esses artomantes envelhecem mais lentamente e com mais graça e elegância que os demais. São bons espiões e ladrões. Então é um texto mais compacto, mas está aí, né? Pelo menos até agora, o que eu sei sobre essa artomancia, né? Que me veio na cabeça sobre essa artomancia. Então a gente tem 4, né? Bastante coisa. Eu vou colocar o título ali em cima. Tá na mesma fonte, né? Copiar essa maiorzinha aqui, das 4. Depois eu penso nas outras duas, senão vai ficar muita coisa para um vídeo só. Eu tinha intenção de fazer 3, né? Saíram 4, então tá ótimo. Eu vou botar aqui em cima por enquanto a artomancia dos sonhos e assim por diante. Aí depois eu vou decorar a página, botar um símbolo, né? Se não tiver mais nada a acrescentar, fazer uma ilustração para pôr embaixo. Aqui. Como eu tinha falado, eu estou medindo tudo visualmente, né? Se ficar um pouquinho fora do centro, não tem problema, porque é o charme, é um caderno. Tá bom. Artomancia das cores. É a primeira vez que realmente tem um texto falando sobre cada expressão, né? Que é das palavras. As palavras e agora do movimento. Então, por enquanto, 2S ali. Por enquanto, essa é a formatação da página, né? Estou pensando em botar um símbolo de repente logo aqui embaixo. Talvez alguma decoração em volta, né? Deixa eu ver como é que fica. Só fazer um teste aqui. Cadê? Esses símbolos, como eu falei, vão ser bastante melhorados, né? Eu fiz no susto. Então, eu gostei da ideia da maioria, mas tem coisa para mexer aqui. Então, peraí, vamos ver. A artomancia dos sonhos é aqui. Então, é esse pedacinho aqui. Vamos fazer uma vinheta com essas linhas. A gente meio que desconstrói, né?
Por enquanto, vamos assim. Tá mal não. Só pra gente não deixar a página pura, né? É uma ideia. Vamos lá. Tomancia das cores é o olho, né? Isso aqui fica legal assim. Aumentar um pouquinho. Esse olho, por exemplo, eu gostei. Esse é um que eu não vou mexer. O tamborzinho ali, talvez eu mexa. A tomancia das palavras é o pergaminho. O formato de cada um desses já sugere um design, né? Já sugere um layout próprio aqui. E aí vai deixando cada página única, né? Isso é legal. E dos movimentos, que é esse definitivamente eu vou trocar. Dá para fazer uma coisa mais elegante, mais até condizente com os outros símbolos, né? Eles têm que manter o mesmo estilo, né? Mais ou menos. Esse, como é um texto menor, pelo menos por enquanto, dá para fazer uma coisa mais na vertical assim. Que aí deixa as páginas mais ou menos com a o mesmo tanto de preenchimento, né? Claro que tudo isso pode mudar, são textos primordiais, né? É a primeira versão de cada um deles. Mas eu gostei. Eu achei que funcionou bem esse esqueminha. Sobrou um espacinho aqui embaixo de cada página que ou eu vou botar alguma observação, algum acréscimo em relação a esse texto, ou isso aqui vai descer e o texto vai aumentar, né, conforme eu for desenvolvendo, ou vai ter uma segunda ilustração aqui embaixo, né? Vamos ver o que acontece. Faltam ainda duas expressões para cá e falta fazer uma capinha, né? Deixa eu tirar isso daqui. Isso aqui vai ser usado nas outras duas páginas que faltam, né? Deixa eu deixar mais perto. Deixar aqui. Que aí eu tenho que fazer ainda formas e atuação, né? E fazer uma capinha. De repente eu vou deixar isso aqui. Voltar com isso para lá, que pode ser uma figura central aqui. Um elemento central aqui na nossa capinha. Não uma capinha, né? Mas uma divisão de seção do caderno, né? Então aqui eu quero botar algo como as 6 expressões e fazer um desenho. Né? Uma ilustração aqui para poder separar, né? Mas é isso. Então temos aí mais algumas páginas do nosso livrinho de artomancia. Ainda tem bastante coisa para a gente explorar. Eu quero falar um pouco mais, quando eu acabar essa parte das expressões, sobre a forma de comunicação dos artomantes, se eles têm um idioma próprio, né? E têm uma maneira própria de se contactar à distância através de suas obras.
Então acho que esse vai ser o próximo assunto para entrar. Quero escrever um pouquinho sobre a origem da artomancia, eu acho isso legal. Já tem algumas versões, tem alguns fragmentos disso que já apareceram nas histórias, então vai ser legal dar uma combinada em todos esses fragmentos que já existem, né? E tentar fazer um texto mais coeso e que vai me inspirar para fazer novas histórias, né? Então, se você não viu os vídeos anteriores, né, sobre esse projetinho da artomancia, o link para a playlist está aqui embaixo na descrição. Se você quiser ler algumas dessas histórias que originaram a artomancia, também vou deixar o link para a playlist completa aqui embaixo da nossa série de exercícios de escrita criativa e para a playlist da antologia Histórias de Planos e Fugas, que é onde eu estou compilando todas as histórias escritas até agora num livro só, que vai sair em breve, né? E ali eu estou lapidando e estou mexendo em algumas coisas para poder melhorar o trabalho para poder lançar. Então era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.